Lá? Paz e graça, graça e paz. Está começando mais uma vez o programa Evódia Mais. E eu glorifico a Deus por este momento, por este privilégio de estarmos aqui mais uma vez, estarmos vivos, com saúde, e Deus tem nos dado vitória, tem nos protegido. E nós do Evódia temos mais uma vez a honra de estar recebendo aqui o presidente da Câmara, o Paulão, presidente da Câmara de Hortolândia. E junto com ele veio o nosso amigo também, o pastor Léo Prates, que já esteve aqui uma vez. E o pastor Léo Prates tem um testemunho muito forte também de um programa que a gente gravou aqui. Vocês podem procurar aí que vocês vão encontrar. É um testemunho forte, um encontro que ele teve com Cristo, né? Que é uma pergunta que eu sempre faço com a pessoa quando é evangélico. Eu pergunto como foi que ele teve um encontro com Cristo. E o encontro dele foi maravilhoso, porque se não fosse Deus na vida dele, com certeza ele já nem estaria aqui mais no nosso meio. Então eu louvo a Deus, glorifico a Deus por tudo de bom que ele tem feito na nossa vida. E eu já quero estar passando a palavra para o Paulão, para ele estar se apresentando, e depois o Léo Prates, o pastor Léo Prates também. O Léo Prates, ele é o Léo Prates mesmo, viu, gente? Ele tirou a barba. Ele ficou com a cara assim de menino. Quando ele tá com barba, ele impõe mais respeito. Mais imponente. Mas, e aproveitando, façam perguntas. E enquanto o Paulão está com a palavra, eu vou tentar mandar um link aqui também para o pessoal do meu grupo. Fica à vontade, Paulão, seja bem-vindo aqui mais uma vez. E a casa é nossa. Boa noite, pastor Rodi Marques. Boa noite a todos os ouvintes da Evódia Mais. Quero saudar aqui também o pastor Léo, que conosco faz parte dessa mesa aqui nessa noite, e dizer que é uma satisfação podermos estar juntos aqui, falando da nossa cidade, falando de tudo aquilo que porventura venha ser questionado, perguntado. Estamos aqui para bater um papo ao longo desse programa e esclarecer se tiver alguma dúvida e ao mesmo tempo responder alguma questão que porventura seja aqui colocada, como sempre fazemos, com tranquilidade, porque esse é papel de todos aqueles que estão publicamente expostos ou com responsabilidades públicas, que é o nosso caso, efetivamente, nesse momento. Maravilha. Pastor Léo. A paz do Senhor para todos, né? Como ele já disse, já estou sem um pouquinho de imponência aqui, tirando a barba, até a esposa estranhou. Mas eu quero cumprimentar o pastor Rodi Marques, que sempre que nos atende aqui, né? Nos tratou bem a última vez que vimos aqui e deu-nos a oportunidade de contar um pouco da nossa história. O pastor Paulão, também presidente da Câmara, que já tive a oportunidade de várias vezes conversar pessoalmente, né? Muitas coisas lá atrás que ouvia muitas vezes no meio político, ele teve a oportunidade de sentar comigo e a gente ficou ali umas 2 horas ali conversando, esclarecendo muitas dúvidas e muitas coisas que a gente foi aprendendo e foi aprendendo a ter uma amizade. Hoje a gente vai lá no palácio, senta, conversa, marca reunião, não tem nenhum tipo de restrição. Hoje tem uma espécie de amizade, né? Tanto, com certeza. Cristã, quanto também pessoal, graças a Deus. Então, quero cumprimentar todos com uma boa noite e que você esteja atento, né? Teremos várias perguntas aqui a respeito do meio político, também do meio evangélico, acredito, né? Para estar sanando algumas dúvidas da população de você que ouve a Evódia Mais. Maravilha. Eu sempre digo que nós, eleitores, nós temos que aprender, né, a aprender com os políticos, porque às vezes eu vejo no Facebook pessoas que às vezes faz live no Facebook, mete a boca nos governantes, mete a boca no sistema de governo da cidade ou do país, e às vezes tem a oportunidade de chegar assim cara a cara com a pessoa e fazer pergunta, e não faz, né? Tem a oportunidade de ir no gabinete e não vai. Eu fui pela primeira vez lá na reunião lá na segunda-feira, gostei muito, quero ir lá mais vezes. Eu fui lá na votação, e agora também que eu estou aprendendo sobre política também, tem muito que aprender, e eu acho que o povo ele perde muita essa oportunidade porque aqui no podcast eu aprendo muito, eu sou um grande privilegiado com isso. Quando eu conheço, às vezes tem pessoas que eu nem vou muito assim com a cara da pessoa, para mim não fede nem cheira, mas quando eu conheço a pessoa pessoalmente, que começo a conversar e a conhecer,
o meu conceito muda. E isso que a gente deveria fazer, né? Se a gente quer saber sobre uma pessoa, a coisa mais certa é ir até a pessoa, conversar, conhecer, né? E é isso aí. E eu já quero fazer a primeira pergunta, né, para o Paulão. Como que foi 2021? O que foi aprovado na Câmara? O que foi feito em Hortolândia, para a cidade de Hortolândia em 2021? Pastor de Marques, muita coisa foi feita na cidade de Hortolândia em 2021, até porque tudo que aconteceu na cidade em 2021 passou pela Câmara Municipal antes de acontecer. Nós ainda estamos, né, nessa malfadada pandemia que ceifou tantas vidas e que em 2021 todo mundo achava que o país ia voltar a decolar e infelizmente nós continuamos ali meio amarrados ainda em relação a essa questão da pandemia, mas mesmo assim a cidade não parou efetivamente. Desculpa. Primeiro, nosso sistema de saúde, com toda a limitação e com todo o congestionamento, nosso sistema de saúde conseguiu atender a toda a população da cidade de Hortolândia. Desculpem. Nós não tivemos efetivamente ninguém que não conseguiu ter um leito que necessitava. Evidentemente que para isso a Câmara Municipal alocou recursos do próprio orçamento do município, inclusive da própria Câmara, para o prefeito municipal, para que ele pudesse desenvolver as ações necessárias. Nós construímos aqui o centro, que foi aqui na antiga UPA do Nova Hortolândia, que era o centro respiratório. Fila de espera? Sim, tinha. Onde não tinha? Aonde não tem? Mas, efetivamente, todo mundo que precisou de um leito teve. Nós tivemos problemas com respiradores? Tivemos, mas os nossos pacientes que, por algum motivo, necessitavam de uma UTI mais complexa, foram para a fila fila de regulação e foram regulados para alguma cidade do estado que os receberam. No meio dessa situação catastrófica toda, é evidente que nós perdemos algumas centenas de vidas, e para cada família que perdeu o seu ente querido, nada os consola e jamais vai consolar, não é? Em função do tamanho da perda que aconteceu. Mas, do ponto de vista da saúde, nós avançamos, as escolas não fecharam as portas em função da proibição da pandemia, mas foram para as redes sociais, os professores se reinventaram, não é? Professores que traziam e tinham uma ação específica na sala de aula, descobriu de uma maneira direta o poder da mídia e da internet, e através dela pôde começar a dar aula, através dela pôde dar efetivamente os acompanhamentos aos seus alunos, e nós não tivemos um ano totalmente perdido em função desse trabalho, desse esmero que a comunidade do professorado da nossa cidade, via Secretaria de Educação, é evidente, não é, desenvolveu para que as nossas crianças não ficassem trancadas em casa ou só presas ali no celular, com joguinhos, etc. e tal, puderam utilizar dessas ferramentas, sim, também para estudar. Então, nós tivemos, no meu modo de entender, uma ação, né, uma contramedida extremamente importante da Secretaria de Educação para poder passar algum conhecimento. É evidente que você não dá para imaginar que uma criança tenha uma facilidade num começo de aprendizado via celular ou televisão que seja. Mas nós descobrimos que é possível, não é? Na prática, na dureza do aperto. E assim nós conseguimos desenvolver essas ações. A Secretaria de Obras não parou, não é? Porque nós estamos vendo lá o Lago da Fé, todo aquele projeto que está sendo feito ali. Nós temos que começou essa avenida que vai causar um benefício tremendo para a nossa cidade, que sai aqui da Teresa Ana Secombreda e vai até o Santa Emília ali por fora. Você não vai precisar pegar mais SP, você vai poder se locomover na cidade sem necessitar aquela alça da SP-101, o que vai facilitar a vida da nossa população. Uma obra cara, demorada, mas que está em passos largos e num avanço muito grande. Ou seja,
A cidade de Hortolândia, ela se desenvolveu mesmo com toda a situação que tivemos. Perdemos o prefeito eleito, Ângelo Perugini, o que causou uma certa situação de muita tristeza para muita gente na cidade. Nós tivemos a posse do vice-prefeito Zezé, que terminou assumindo essa incumbência, mas assumiu de maneira maiúscula e manteve a cidade no trilho que ela estava, para ela continuar sem desenvolver. Evidente que todo mundo sabe que o Perugini morreu, mas a cidade de Hortolândia continuou caminhando, e isso foi fundamental para que a gente pudesse passar o ano de 2021. Nós tivemos um conflito muito sério com os comerciantes, porque com o fechamento que foi proposto pelo governo do estado, aderido pela cidade de Hortolândia, as pessoas que trabalhavam diretamente na área comercial foram impactadas de maneira brutal. Não é? Uma grande discussão que nós fazíamos à época, e ainda temos hoje, é de que não entendíamos por que tudo era necessário, tamanho fechamento, e os ônibus continuavam abarrotados como estavam naquela época. Mas, de qualquer maneira, quem sofreu esse grande impacto foi o comerciante, mas em 2021 nós percebemos que o comércio começou a voltar a ter vida, começou a voltar a ter uma ação efetiva. Hoje, com dessa variante Omicron, nos preocupou muito num primeiro momento de que, pelo número excessivo de pessoas que procuravam o nosso sistema de saúde, começamos a nos preocupar muito, porque ela tem um contágio muito rápido. Ela, segundo os estudos, dizem 140 vezes mais veloz do que a cepa da onde ela se originou, não é? Para contagiar, para contaminar as pessoas. Mas, por outro lado, segundo esses mesmos estudos, dizem que ela é 70 vezes menos letal do que o Covid original. Então, isso, de alguma maneira, as pessoas procuram o sistema médico, e sendo atendidos, feita lá a avaliação clínica, uma medicação tem resolvido a situação dessas pessoas em casa, e isso, por um lado, tem sido bom. Nós vemos que em algumas cidades nós temos aí um crescimento de internações, porque não foi só essa Omicron, vem também a H3N2, uma gripe muito forte, ou seja, uma somatória de ações que chacoalhou bastante a gente nesse final de 2021, mas, graças a Deus, nós passamos por ele. A Câmara Municipal, os vereadores, ao longo de toda a pandemia de 2021, trabalharam, seja de maneira virtual, seja de maneira presencial. Os vereadores não se omitiram, ninguém fugiu das sessões, ninguém se escondeu ao longo desse trabalho, todo mundo foi ali, pôs a cara para fora e efetivamente deu a sua contribuição para que a cidade de Hortolândia pudesse atravessar. O ano de 2021, se a gente for falar sobre ele aqui, o programa inteiramente não vai ser possível, porque nós temos muita coisa, não é, que aconteceu nesse ano de 2021, mas eu penso que essas são questões bastante importantes que a gente deveria fazer menção. E lembrando também, né, que o sistema de saúde está meio congestionado, porque tem muito médico, né, e enfermeiro também afastado, né, devido... Então, essa é uma questão importante, pastor Rodmarques. Esses dias eu recebi vídeo do pessoal ali na UPA, né, do Nova Hortolândia, falando, pô, cadê? Não tem médico, não sei o quê. Não é verdade que não tem médico, tem. E ainda, esses dias eu tive que resolver um problema de uma criança nossa que está lá no centro médico em Campinas. A família tem convênio com a Unimed. Vai lá no centro médico para você ver o tamanho das filas. Vai no Samaritano aqui de Hortolândia para você ver o tamanho das filas, em hospitais particulares. Então, fila hoje tem em todo lugar. A questão é que nós temos uma capacidade de atendimento diário. Imagine que num desses picos, nós chegamos a atender 700 pessoas. Eu digo nós, a estrutura da cidade. Atender 700 pessoas num único período. 700 pessoas, divide isso por 12 horas, divide isso por 60 segundos, você vai ver quantas pessoas foram necessárias ser atendidas por minuto na cidade. Quer dizer, extremamente absurdo o número de atendimento em função da onda tamanha que veio da gripe e dessa tal de Omicron. Agora, todos foram atendidos? Aqueles que esperaram foram atendidos. Foi dado encaminhamento, ou a receita, ou o remédio, ou uma ação para aqueles que necessitaram de maneira mais efetiva. Sim,
O que eu penso é que no momento de conflito como esse, não dá para alguém querer fazer política ou brincar num momento que nem esse, de querer ficar aparecendo no momento de desgraça. Eu vi 3, 4 vídeos na internet sobre essa questão. Ou seja, nós atendemos milhares de pessoas só agora em janeiro. Significa que 4 reclamaram e foram mal atendidas. E as milhares que foram atendidas estão satisfeitas? Significa isso? Não, não é isso que significa. Significa que os outros tiveram paciência de esperar e entenderam a situação? Também não sei se é isso que significa. Mas uma coisa é certa, de milhares atendidas, 3, 4 terminaram fazendo o vídeo para postar nas redes sociais. Com qual propósito? De ajudar no atendimento? O vídeo vai ajudar a gerar um atendimento maior? Porque se for, ótimo, excelente. Mas se não vai, se vai causar mais problema, será que é o momento de causar tamanhos problemas? E aí tem aquilo que você coloca, que é o seguinte, as pessoas que estão lá atendendo são seres humanos. Então, o médico pega a Covid, enfermeiro pega, técnico de enfermagem pega, recepcionista pega. E com esse tamanho de pandemia, médico hoje não é tão fácil você contratar em qualquer lugar hoje. Então, se você tem lá 4, 5 funcionários, estava falando hoje com o secretário de saúde sobre essa questão. Ele falou, de 20 funcionários, se eu não estiver enganado, ali na região do Santa Clara, 5 estão com Covid. Já foram dispensados hoje. É uma queda muito forte. Mas contrata outro. Como? É mágica? Não dá para ser de passe de mágica. Precisa de tempo para contactar, para fazer, para avaliar. Mesmo com a OMS podendo fazer essa contratação de maneira direta, tem um processo, um procedimento para fazer. Isso não implica que o poder público não está preocupado com a vida das pessoas. Meu Deus, acho que a demonstração clara que tomamos ao longo do ano passado e do ano anterior e a esse, sabe, de acompanhar, de distribuir cesta básica para cada pessoa que precise, de distribuir o medicamento, questões que são de obrigação do município. O município de Hortolândia foi um daqueles que trabalharam muito forte sobre isso. Agora, pastor Léo, é evidente que nós temos falhas e temos problema, porque como é que você não falha num processo desse tamanho? Como é que não há erro num processo desse tamanho? Até porque ele é feito com quem? Por pessoas passíveis de erro, passíveis de errar. Então, de repente, você tem uma pessoa lá que maltratou não sei quem, você tem uma pessoa lá que foi estúpida com um cidadão, você tem uma pessoa lá que naquele dia que ela tinha uma responsabilidade não apareceu. Então, você tem problemas. Claro que nós temos, e com isso, com essa fala, eu não quero colocar uma peneira sobre a ação. Não vou tampar o sol com a peneira. Nós temos um problema, mas vamos olhar a cidade de Hortolândia, numa avaliação mais geral, tem feito um trabalho na busca de sanar toda a nossa dificuldade. E aí é preciso entender que as pessoas são passíveis de também aqueles que estão ali a trabalho contrair Covid. O prefeito acabou de sair, desculpem, de uma situação de contaminação de Covid. Estava hoje fazendo uma live e todo mundo percebeu que ele ainda está, com alguns resquícios. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos entender. Isso significa que a gente tem que ficar caladinho, todo mundo, como os macaquinhos lá, com a mão na boca, fechadinho? Não! Tem um problema? Traz o problema para quem? Para o vereador que você elegeu. Ou vai na ouvidoria, sabe? Fala, se você não votou, se o vereador não foi eleito, procura um vereador que você conhece, já vim aqui uma vez, e aonde eu vou, digo, meu mandato está à disposição de qualquer cidadão. Se votou, não votou em mim, não é importante mais isso, o importante é que agora eu estou lá. Então, tem um problema, traz o problema, porque pode ser que a gente ajude ou resolva a questão. Agora, às vezes, ir para o Facebook só, não é como esses dias agora, numa questão que não é ligada à saúde diretamente, o cara estava lá com o carrinho do seu filho caminhando na calçada e a calçada estava cheia de mato. E aí ele posta dizendo o seguinte: olha lá, estão fazendo a reforma na Câmara, mas não cortaram o mato da calçada. Um pouquinho, o mato é de responsabilidade do dono do terreno. A calçada é de responsabilidade. Quem limpa ela é o dono do terreno. Vai. Paulo, a respeito das contratações que você falou, a gente realmente não pode colocar uma peneira pelo assunto Covid, né? Porque às vezes nós passamos aí mais de um ano, vamos entrar para 2 anos, é isso? E as pessoas só falam de Covid, só falam de que é uma coisa muito difícil, a gente tem coerência de saber disso, que muitas pessoas estão sofrendo. Se eu não me engano, em Hortolândia foi 758 mortes até agora uma criança de 1 ano. E isso é lamentável.
E nós não podemos esquecer também que a Câmara ela continua funcionando, a Prefeitura ela continua funcionando. É claro que houve um corte muito grande nas contratação, tanto de terceirizados, de comissionados, etc. e tal, justamente pelo Covid, não é uma coisa que é municipal, não é uma coisa que vem de fora. Mas eu tenho uma pergunta que também reflete na saúde, justamente por causa de contratações, que não é um número estimativo exato, mas algo em torno de 75% dos documentos protocolados na Câmara Municipal são de indicações, que em sua maioria composta por demandas de zeladoria urbana, muitos deles repetidos. Para alguns vereadores, esse percentual é ainda maior. Diante desses números, não é possível concluir que algumas secretarias estão um tanto desatentas pelo nível de contratação, pela quantidade de contratação. Alguns partidos têm indicações dentro de cargos, de terceirizadas, dentro da prefeitura, até mesmo da Câmara. Não é algo que, vamos dizer assim, que seria ilegível. É algo que é elegível. Mas eu digo assim, esse nível grande de contratações, esse nível grande de pessoas de partidos, comissionados, pessoas aliadas, pessoas que apoiaram, que trabalharam, que estão hoje, né, dentro de vários cargos, seja dentro do hospital, seja dentro da prefeitura, seja da Câmara Municipal, seja em qualquer lugar dos órgãos públicos. Será que não há aí um pouco de desatento? Talvez não seria melhor olhar para profissionais realmente que atenderiam a demanda, principalmente numa época de Covid, igual nós estamos vivendo, principalmente numa época de defasagem tão grande que nós estamos vivendo, tanto na área da saúde. Nós vemos aí episódios que aconteceram de terceirizadas, que não é responsabilidade da prefeitura, mas deixar a desejar na área da saúde. Também não é responsabilidade dos vereadores, é responsabilidade dos vereadores fiscalizar ali, né, o procedimento, como está sendo a ordem daquela empresa, mas não há um desatento sobre tudo isso, tanto de contratações de empresas que vêm para fazer aí, para cuidar das pessoas, para ajudar a nossa cidade a crescer, para limpar as ruas, em todas as áreas, e principalmente na área da saúde. Não há um desatento nessa área. É uma pergunta que eu gostaria de deixar em nível de explicação e conhecimento. Léo, veja, você, na sua questão, você levantou várias situações no meio da sua indagação. E eu vou tentar compartimentar e aí tentar pelo menos responder a tudo que você disse. Bom, primeiro, a quantidade de indicações que os vereadores fazem, isso mostra que os vereadores estão trabalhando. Por quê? A partir do momento que eu passo numa rua, passei esses dias, estava lá, um buraco imenso lá na rua. Eu não sei se o secretário, se alguém encaminhou isso para o secretário de Serviços Urbanos. Então, ou eu fotografo e mando direto para o secretário, ou eu fotografo, mando para o meu pessoal fazer um documento, já encaminhar, para fazer o quê? Para buscar solução para aquele problema. Então, a quantidade de documentos produzida pelos vereadores, primeiro mostra que os vereadores estão atuando dentro da nossa área. Porque se eu pudesse dar ordem para fechar o buraco, eu nem gerava documento. Eu falava, manda, vem tampar. Como eu não tenho poder para isso, meu poder é mostrar que tem um buraco na via e que esse buraco pode causar acidente, prejudicar as pessoas, então eu só posso solicitar. E solicitar por onde? Pelos meios que a própria Constituição me garante, que um deles é a indicação de solução de serviços. Por outro lado, tanto a questão das vias, dos matos, de algumas situações. Bom, primeiro, nós temos dois problemas na questão da limpeza. Vamos pensar na questão da limpeza da cidade. A pessoa que comprou o terreno, ela é dona do terreno. De quem é a responsabilidade de limpeza daquele terreno? Da dona, da pessoa. Aí a pessoa compra o terreno, deixa ali para especular ou para valorizar e não limpa. Aí começa a gerar insetos. E muitas das vezes com lixo que cidadãos jogaram no meio daquele terreno, que virou mato e que ali proliferou determinados tipos de insetos, que começam a invadir algumas casas. Os donos das casas gritam, falam, olha a bagunça, o mato que está aí. Aí qual é a ação da prefeitura? Pode a prefeitura entrar lá e já cortar o mato? Não pode, a legislação não permite, é área particular. A prefeitura tem que primeiro notificar o dono desse imóvel, para ele não limpar, notificar de novo para ele não limpar, para que a prefeitura possa vir fazer a limpeza e colocar na conta ativa desse terreno. Porque se ela chegar lá, cortar o mato sem notificação, além de estar cometendo um ato de improbidade do executivo por parte dessa ação efetiva, o dono do terreno não vai ter nenhum custo daquele processo. Então, esse é um problema. Outra questão que isso revela também, a quantidade de equipes que nós temos hoje. Acho que, se eu não estiver enganado, você já trabalhou na Secretaria de Serviços Urbanos no passado.
um tempo atrás, você sabe muito bem o tamanho das equipes que tinham lá de limpeza. Você vai hoje na prefeitura, na serviços urbanos, é uma equipe pequenininha, reduzida. Por quê? Algumas empresas até foram trocadas. Foram trocadas. Por quê? Porque nós precisamos pegar recurso e colocar onde? Direcionar para onde tem uma deficiência maior, saúde. Agora, tem uma questão dentro, parecida com essa que você levanta, que algumas pessoas falam, mas por que não coloca todo o dinheiro na saúde? Não podemos fazê-lo. Como é que você põe todo o dinheiro na saúde? Como é que fica a educação? Como é que fica a segurança? Não vamos pagar, só vamos pagar o salário dos que estão lá e não vamos dar combustível, carro, nenhuma estrutura para que esses profissionais possam trabalhar? Quer dizer, não é possível você pegar todo o recurso da cidade e colocar num único ponto, assim como o trabalhador que recebe o seu salário e não tem casa, ele deixa todo mundo passando fome, não compra roupa, não paga luz, não paga água e coloca tudo para a construção da casa. Não é possível. Você vai fazendo aos poucos. Então, a saúde necessitou de alguns recursos. Nós tivemos uma redução em algumas ações, e essa dos serviços urbanos, por exemplo, é um dos motivos pelos quais nós tivemos uma redução, porque freou um pouco de recurso necessário também para essa área. Claro que nós queremos uma cidade bonita, limpa, meu Deus do céu, evidente que a gente quer. Mas, olha, nós temos uma demanda alta aqui agora na questão da saúde. Então, você segura aqui um pouquinho, porque o dinheiro é um só, não tem dois. Então, você segura aqui um pouquinho, vou colocar mais recurso aqui. Essa é uma ação efetiva. Agora, na área de saúde, né, nas terceirizadas que atuam na área de saúde, ora, há uma fiscalização, há um acompanhamento, e aqui eu queria relembrar um fato ocorrido no ano de 2020, no ano eleitoral que nós tivemos. Naquele ano, várias pessoas politicamente direcionadas, candidatos de vários segmentos de oposição ao governo e aos vereadores que ali estavam, apareceram em tudo que é mídia falando, tá aqui, tem superfaturamento aqui, tem desvio de verba aqui, estão roubando ali, olha, estão roubando o dinheiro da nossa saúde, e soltaram isso na cidade inteira. Aí chegou, por quê? Porque a Polícia Federal desencadeou um processo chamado, desencadeou uma ação chamada Contágio, e ele foi começar a olhar quem estava desviando recursos da saúde. Encontrou lá numa cidade, chamada acho que Imbu, não sei das quantas lá, em São Paulo, que uma organização social estava fazendo lá, tinha alguma coisa errada lá, segundo a Polícia Federal. E aí, essa empresa que atuava lá é a mesma empresa que atuava em Hortolândia. E aí atuava em outros municípios, trabalhava, prestava serviço em outros municípios. Aí aproveitaram disso e jogaram para cima. Tá vendo? Os vereadores não fiscalizam, não sei o quê. Nós, querendo que o processo fosse feito de maneira limpa, né, sem essa ação política nociva, pegamos todos os processos de óculos, de máscara, de todos os equipamentos, de respirador, catamos um compêndio imenso, colocamos tanto em papel quanto em mídia e chegamos na mão do promotor de justiça e falamos, doutor, o senhor está livre da questão política, que o senhor possa avaliar isso. Outros vereadores, 2, 3, 4 da oposição que tinha, fizeram o mesmo e foram lá e de novo colocaram na mão do promotor. Não satisfeito, foram a Campinas, na Polícia Federal e pumba, colocaram na mão da Polícia Federal. O que também, por sua vez, eles não estavam errados. Né? Não, estar errado pelo ato, de forma alguma. O erro era de todos aqueles que saíram falando que estava acontecendo um processo de corrupção e apontando quem eram os corruptos antes do processo ser julgado, ser concluído. Bom, foi. Cadê a denúncia de que nós superfaturamos a compra das máscaras? Cadê a denúncia de que superfaturou a compra do óculos? O promotor agora é politicamente ligado a gente, então ele não quis fazer? A Polícia Federal que recebeu também é ligada a gente politicamente, não quis fazer? Ou será que não tinha nada disso? Será que eram os valores praticados pelo mercado naquele momento da compra, que começou a assumir os insumos, e aí cada hora você comprava hoje, daqui meia hora o preço já era outro, muito maior do que você pagou? De toda essa questão dessa operação Contágio, nós temos um interventor aqui hoje na AMS, no Hospital de Hortolândia. Não é a prefeitura e nem a organização que está conduzindo a terceirizada aqui hoje. Quem está fazendo isso é o interventor federal, nomeado por uma juíza federal.
E sabe o que esse interventor encontrou? Ele não encontrou desmando, ele não encontrou superfaturamento de produto, ele não encontrou que nós pagamos o que não devíamos ter pago. Ele apresentou para a prefeitura dizendo assim, ó, vocês pagaram a menos do que devia ter pago, vocês precisam corrigir e acertar com a OMS, com a OS, esses pagamentos que vocês pagaram a menos e não a mais. E de toda a Operação Contágio, que foi entregue agora no Ministério Público para que ele faça o encaminhamento da Justiça, apenas uma funcionária, ex-funcionária da saúde de Hortolândia, o nome dela estava lá ligado a uma ação. O promotor, ao ler toda a peça apresentada pela Polícia Federal, retirou o nome dela porque entendeu que ela não tinha nada a ver com aquilo, não. Ou seja, de toda a denúncia feita, não tem um de Hortolândia, não tem prefeito, como diziam, não tem vereador, como falaram, não tem secretário, como disseram. Só que essas pessoas disseram lá atrás para causar o caos. Aí hoje a verdade vem à tona e como é que fica? Não houve retratação. Não houve nenhuma, não vi nenhum daqueles chegar e falar assim, gente, ó, eu queria vir aqui a público pedir perdão, porque eu falei que o prefeito roubou, falei que os vereadores estavam roubando, falei que o secretário era ladrão. E aí, depois de toda a análise da Polícia Federal, eu sou obrigado a reconhecer que vocês não são. Então, esse, Léo, é um problema das terceirizadas que são contratadas num processo legal feito pela prefeitura e que nós, vereadores, acompanhamos. E acompanhamos, nós estamos lá. Vocês não imaginam as brigas de bastidores que acontecem no meio com os vereadores, com empresa, com o secretário, na discussão de certas situações, porque a gente quer saber se tem alguma coisa errada. Ao invés de imaginarem que, não, ó, gente, faz vista grossa e deixa eu roubar aqui, não é? Há uma discussão todo dia sobre todas as ações. Dessa questão da OS do hospital, já por 2 vezes o interventor veio para a Câmara sentar com todos os vereadores e falar, doutor, nós queremos saber o que está acontecendo aí de errado. O que tem de errado? Falou, não tem nada de errado no processo de vocês. Chegou a ter algum indício, algum apontamento que seja prova de investigação? A partir do momento que teve uma investigação aqui na cidade, eu acredito que pelo menos um índice, né? Pelo menos alguma coisa a ser fuçada, a ser caçada ali naquele momento, não que sejasse real, não que sejasse ali uma coisa verídica, né? Um indício verídico, mas alguma coisa, um indício teria ali, pelo menos uma ponta do iceberg para poder puxar o restante. Então, Léo, esse que é a questão. Qual foi a questão? Não vieram para a cidade de Hortolândia fazer uma investigação, pastor Rodimarques, porque tinha lá um indício de corrupção de alguma coisa, de um desvio de verba. Colocaram Hortolândia no meio dessa investigação, porque lá na cidade que originou a denúncia, foi lá em Embu das Artes, se eu não estiver enganado. Foi lá que gerou a denúncia. Aí o que a Polícia Federal fez? Aonde essa empresa presta serviço? Nessas cidades. Então, vou investigar os contratos dessas cidades. Vieram aqui, pegaram todos os documentos, fizeram tudo o que tinha que fazer. E agora nós chegamos à seguinte conclusão. Hortolândia não tem nada de errado nesse processo. Hortolândia não está suja, como diziam que Hortolândia estava. E isso pra gente... poxa, Paulo, então agora você vai tripudiar em cima das pessoas? Não, muito pelo contrário. Isso para mim só é a certeza de que todas as ações que eu tomei enquanto pessoa, como vereador, dizendo não vou entrar nesse saco de gatos que estão querendo aqui que eu ponha a mão, poxa, eu fiz bem em não fazer. Porque senão eu ia ter cometido um erro brutal. Imagina, totalmente leviano. Imagina se nós tivéssemos aberto uma SEI e caçado o prefeito por indícios do que estão dizendo que serem verdades. Pô, não eram. Então, por outro lado, o que eu espero de tudo isso, a lição que eu espero, bom, de um lado, é que a administração continue trabalhando com transparência, os vereadores fiscalizando, a população questionando. Isso não significa, pastor Léo, que as pessoas não possam questionar, têm o dever de questionar, têm o dever de acompanhar, saber o que está acontecendo, isso é dever do cidadão. Mas não julgar. Agora, julgar não pode, antecipar o julgamento não pode. Não é? Então, de um lado isso, de outro lado, o que eu espero é que aqueles que querem ocupar espaço político na nossa cidade, sabe, queiram efetivamente o bem dessa cidade e se preparem para isso e não saiam por aí falando pelos cotovelos, entendeu?
Tem gente que gravou o vídeo e mandou lá para mim, falou, vereador, isso aqui. Eu fui lá atrás do secretário de saúde para saber o que está acontecendo. Como que é esse negócio? Nós temos espaço lá para atender e não estamos atendendo? Ele falou, Paulo, não tem espaço, todos os espaços estão ocupados para atendimento. E aí eu volto para o cidadão que trouxe a questão. No Brasil inteiro, na verdade. Não, é uma questão que é macro. Agora, nós com isso demonstramos efetivamente de que a cidade de Hortolândia até aqui tem trabalhado com esmero. Ora, isso significa que ninguém cometeu, não tem nenhum erro? Não, erros, já volto a dizer, quem não erra, gente? Quem não erra? Maravilha. Deixa eu aproveitar aqui, tem umas perguntas aqui também online. E já aproveitando que a audiência está boa, pega esse dedinho abençoado seu aí, que se você não é inscrito ainda, se inscreva aí no nosso canal, que é uma maneira de você estar ajudando muito esse programa que a gente faz, beleza? A Tereza Teca sempre nos acompanha. Boa noite, Tereza Teca, que Deus abençoe aí grandemente sua vida. Rodrigo Soares de Souza, boa noite, Rodrigo. A MKT é o técnico nosso aqui, que sempre vem arrumar, colocar nossas coisas em ordem aqui quando não está funcionando. Um abraço aí para você também, uma boa noite. Drinks Marques, boa noite, presidente vereador Paulão. O Edilson Amaral, um amigo meu. Boa noite, meu amigo Rodi, e boa noite aos entrevistados. A Maria Regina Lopes, boa noite. O Arlindo Ferreira, boa noite, Arlindo. Kerley de Paula, boa noite, a paz a todos, a paz a você também, Kerley, Deus abençoe. Minha esposa. É sua esposa? Ah, que maravilha. E você tem razão, viu, Kerley, de brigar com ele por ele ter tirado a barba, viu? Ficou com cara de molequinho, ele tem que ter aquela cara de homem mesmo. O Edilson Amaral, ele faz uma pergunta. Depois tem outras perguntas aqui, mas vou responder a do Edilson que vem primeiro. O que pode ser feito para melhorar a segurança na avenida que liga a Ponte Estaiada à rodoviária 101, que acho que dizer rodovia 101, e a avenida que cruza o Perón, pois quase todos os dias existe acidente nesses pequenos trechos. Como é que ele chama? O Edilson Amaral. Bom, primeiro, boa noite a todos que nos saudaram aí também. Edilson, veja, nós vivemos, rapaz, uma situação terrível nesse processo, não é? Essa região da Ponte Estaiada, que o Livro Francisquini, Ponte Estaiada, e segue até a SP-101, que foi uma bênção, não é? Para a gente sair da cidade agora e para chegar na cidade, quem mora do lado de cá, extremamente importante. Aí, você tem lá, antes da via, tudo tranquilo o trânsito naquela região. Aí você põe a via. Aí melhora a região, valoriza o comércio daquela região, abrem novos comércios, isso gera empregos, etc. e tal. Aí começam algumas pessoas passarem ali a uma velocidade absurda. Então, se nós tivéssemos consciência do volante, misericórdia, nós não precisaríamos tomar medidas. Aí tem um grupo que não tem consciência. O cara entra no carro, passa em alta velocidade, colocando em risco as pessoas ali, e ali é acidente em cima de acidente. Beleza. O que você faz? Aí você tem que tomar medidas que vão prejudicar a todos. Por quê? Ou seja, você coloca lombada na via. Numa via dessa, que é uma via expressa, você vai ter que colocar lombada para proteger, para fazer com que aqueles irresponsáveis diminuam a velocidade. Aí você vai causar um prejuízo a todos. E a lombada por si só vai servir para alguns para empinar a moto, para outros para voarem por cima dela. Aí tá bom, então não vamos pôr lombada. Vamos colocar radar. E vamos colocar uma velocidade baixa para prejudicar aqueles que querem andar em alta velocidade. Se passar em alta velocidade, vão pagar caro. Então a Secretaria de Mobilidade Urbana, ela fica numa saia muito justa nessa situação, quando uma dose de bom senso e de consciência resolveria o problema. O secretário já foi procurado por alguns vereadores, devido a vários questionamentos como esse que foi nos feito aqui agora, e a secretaria está buscando formas de poder conter. Eu imagino o seguinte, o que é melhor, a lombada ou o radar? Eu li hoje no portal de Hortolândia que vai ser colocado radar.
Na verdade, ali, pode-se dizer que quase 100% dos acidentes que tem ali, eu moro praticamente ali na avenida. Hoje eu morava no centro, agora eu moro ali na avenida. Eu até cheguei a fazer algumas filmagens de acidentes que aconteceram lá. Certa feita à noite, acabei socorrendo 2 mulheres que estavam em alta velocidade, acabaram batendo ali no semáforo, arrebentaram o carro todo. A maioria é alta velocidade e também conversão proibida ali, né? Eu acredito que ali naquele momento as pessoas ultrapassam o sinal vermelho, fazem conversão proibida e também a alta velocidade ali é o maior índice de acidente ali. Onde ele está falando é justamente na subidinha do Nova América, na subida do Nova América, sim. é onde mais acontece acidente, né? Nem tanto na ponte estaiada, você pode olhar que quase não acontece ponte, nem na ponte estaiada, nem ali na alça onde sai a ponte estaiada, nem depois da ponte estaiada. Onde acontece acidente é ali subindo o Nova América. Com certeza a indagação dele é porque realmente tem acontecido muitos acidentes. Eu acho que só essa semana deve ter acontecido uns 2, 3. Agora aqui, recentemente, semana passada, um carro virou e bateu no Firino e jogou ela no canteiro onde passa o ônibus, lá em cima. Maçangou a Fiorino todinha. Então ele tem muita conversão proibida. Que as pessoas fazem. As pessoas fazem. E aí gera o acidente. Gera o acidente. Mas sim pode ser tomado, eu acredito, né? Do poder público alguma ação. A secretaria já está engatilhada para tomar. Só que aí o que vai acontecer? Por exemplo, vão ser colocadas algumas lombadas ali, eletrônicas, né? Não lombadas de massa, mas radares. Aí vão começar a falar, tá vendo? Ó, a indústria da multa. Olha só, estão querendo ganhar dinheiro. Então, não precisava nada disso se houvesse uma consciência, né? De respeitar as leis. Além da crítica do povo, nós precisamos preservar a vida. Primeiramente, a vida. Sem dúvida. Pode haver a crítica. Por isso que vai fazer. Então, tudo que você estiver fazendo de bom, que resguarde o povo, ou que às vezes até cure a pessoa ali naquele momento, vai haver crítica, mas depois que ela vê o resultado, acredito que mesmo com a crítica, ela vai ver que vai acabar um acidente ali. Agora, veja, o radar, ele vai fazer com que as pessoas reduzam a velocidade, porque quando mexe no bolso, o cara tira o pé. Só que, por outro lado, as conversões irregulares, elas não têm o que fazer. Ou melhor, vai ter que colocar arrumar um agente para colocar lá e multar as pessoas. Por quê? Conversão irregular não é para ser feita. Não é? Se as pessoas não respeitam a legislação, elas geram um acidente e colocam em risco a própria vida e a vida de outros. Deixa eu fazer mais 2 perguntas aqui da Regiane. A Regiane, ela trabalha com a gente lá e ela faz 2 perguntas. Presidente, no seu ponto de vista, o que pode ser feito para melhorar a saúde na cidade de Hortolândia? E a segunda pergunta dela eu quero saber também se existe um projeto para a construção de banheiros públicos nas praças e lagoas da cidade, porque os munícipes não conseguem ficar muito tempo nesses lugares por conta de não ter banheiro. Um abraço, Regiane, que Deus abençoe a sua vida. E depois tem mais perguntas aqui, mas vamos seguindo em ordem. Veja só, em relação à saúde, primeiro, depois você me lembra outra, em relação à saúde, o que acontece? A cidade de Hortolândia, tem algumas pessoas dentro da cidade que não reconhecem o seu crescimento, mas todo mundo que está em torno da gente reconhece o crescimento e a transformação da cidade. O que isso gera? Gera que as cidades, você pega aqui na região do Fátima, com o Parque Santa Bárbara de Campinas, você vê ali a quantidade de apartamentos que ali foram colocados. Aquela população, ela não vai para Campinas atrás de atendimento, ela vem para Hortolândia. Você pega Montemor, boa parcela da população de Montemor vem para cá. Você pega essa região aqui do Bom Retiro, Bandeirantes, mesma coisa. O que isso faz? Faz com que nós tenhamos um aumento muito alto nos atendimentos na área de saúde do nosso município. Aí tem gente que dá o endereço, frio, gente que tem o cartão cidadão sem ser da cidade. Aí passa a ter um número da quantidade de problemas. Como é que a gente nega o atendimento médico? É impossível, você não pode negar atendimento médico. Essa pessoa pode morrer se você não atender. Então, nós somos obrigados a atender. E o custo desse atendimento é o município que tem que arcar no primeiro momento. De outro lado, o que nós estamos discutindo com o governo do estado? E, inclusive, na segunda-feira, 10h30 da manhã, eu, o presidente do Parlamento Metropolitano, o presidente Zé Carlos, que é o presidente da Câmara de Campinas, e o presidente da GECAMP lá, que é o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, nós estaremos numa audiência junto com o deputado lá e o secretário de saúde para discutir essa questão de recursos e a saúde da região metropolitana de Campinas, que é o quê? Nós entendemos que aqui caberia um hospital regional na cidade de Hortolândia, não é? Ou nesse eixo que pudesse ampliar o número de vagas, porque as pessoas não entendem, pastor Léo, uma coisa, por exemplo, precisa fazer uma cirurgia de alta complexidade.
quem faz é o Estado. Ah, precisa de uma UTI com mais requisitos. A nossa UTI, ela atende a algumas questões. Se a pessoa precisar de UTI e precisar, por exemplo, de uma máquina de diálise junto, a nossa UTI não tem. Mas da Unicamp. Aí tem que ser Unicamp, hospital regional. Então, a gente precisaria de ter uma estrutura maior de saúde estadual, porque essa saúde é de responsabilidade do Estado. As pessoas não querem saber de quem é a responsabilidade, elas querem o problema dela resolvido. Só que o município não tem condições financeiras de resolver todos os problemas de saúde. E a nossa discussão é, não adianta, tem que fazer a consulta. O cara pega a fila para consulta. Não adianta eu fazer um mutirão de consultas e aí ele tem que fazer um exame. Vai ter uma fila para fazer exame. Então eu tenho que fazer a consulta, eu tenho que fazer o exame para dar o diagnóstico e para ter o tratamento. Porque senão não vai adiantar ele fazer a consulta, ter o exame, saber qual é o problema e não ter a ação efetiva para tirar aquele problema da vida dele. Então essa discussão nós estamos travando com o Estado, porque o município tem colocado, a lei federal diz que são 15% de tudo que a gente arrecada que deve ir para a saúde. Na cidade de Hortolândia já chegamos a 29%, 30%. Não estou dizendo da pandemia, porque a pandemia é outra história que ultrapassou todas as situações. Não é só do município, né? Não, tem recursos que não é só do município. Mas do município nós investimos muito mais do que os 15% que a lei obriga. Mas como a cidade cresceu e o entorno dela também se desenvolve, então nós temos um gasto maior. A saída para a gente melhorar, e aí indo direto à resposta da Regiane, é o Estado cumprir o seu papel. É o Estado vir e colocar a mão de uma maneira direta. A outra questão é dos banheiros públicos. Dos banheiros públicos. Banheiro público nós tínhamos aqui na Praça São Francisco, não sei se vocês se lembram. O que vira esse banheiro na madrugada? Motel, ponto de droga, de uso de droga. Vira uma bagunça. E o cidadão não vai lá por medo de entrar no banheiro público e sofrer ali algum tipo de situação. Qual foi a saída que nós buscamos para isso? E aí, meu mandato contribuiu muito, o mandato dos vereadores, e à época a secretária Monique, secretária de Desenvolvimento Econômico. Nós construímos uma lei que vai permitir, melhor, já permite, porque essa lei já foi aprovada e já está em desenvolvimento na prefeitura. Nós aprovamos uma lei que ela permite a prefeitura fazer chamamento público e nas áreas públicas de grande circulação, por exemplo, nós temos ali o Lago da Fé. Poxa, ali ia bem um quiosque de lanches naturais, água de coco, de algumas coisas, bebidas do tipo. Então, vai ter um chamamento público que vai ali poder fazer ou um restaurante ou uma lanchonete, onde o cidadão possa ali ter uma fonte de renda. Por outro lado, ele vai ter que dar uma contrapartida para o município. A limpeza daquele entorno fica de responsabilidade dele. O banheiro para atendimento não só dos seus clientes, mas de todo mundo que vai ao parque é de responsabilidade dele. Então, um parque daquela magnitude, você vai poder ter alguns comércios ali podendo participar. Então, você vai lá fazer uma caminhada, ou vai lá bater um papo, vai levar o seu filho. Você vai ter ali espaços onde você pode tomar um sorvete, por exemplo, e vai ter lá um banheiro público para você usar. Essa é a saída que nós usamos, por quê? Quando o banheiro é daquele espaço de comércio ali, o que vai acontecer? O cara que quer ter relação sexual ali não vai lá na madrugada, porque vai estar fechado, não é? E outra, qualquer situação ali que chegue, o dono do comércio está ali para não permitir que aquilo ali vire um ponto de outra coisa que não a finalidade específica do banheiro. E com isso nós vamos fazer em todas as áreas públicas do município, não é? A Secretaria de Desenvolvimento já está na fase da preparação desse chamamento, então daqui a pouco nós vamos ter água, nós vamos poder ter banheiros, para que a nossa população, ao ir no parque, não precise correr para casa de volta para usar o banheiro. Maravilha. A Marlene Monteiro, ela é uma amiga sua lá do Recanto Sol. A Marlene. Mãe dela chama Inês. Boa noite, Marlene. Eu estive conversando com ela hoje, se eu não me engano. Ela é muito grata a tudo que você tem feito por ela e pela família dela. E ela manda um grande abraço para você. Amém. O Maia, ele faz uma pergunta que é interessante, o Reginaldo Maia, ele faz uma pergunta o seguinte, vocês vão fazer algo com o fluxo da 9 ou da 16 do Boa Esperança, ou já programaram alguma coisa para os jovens? Porque esse negócio do fluxo é uma coisa muito séria, né? Começa às 10 horas da noite no sábado e termina 8 horas da manhã,
aquele tuk-tuk na cabeça das pessoas, e a questão de saúde pública é um negócio desse, né? Eu sou meio rasgado naquilo que eu penso, né? O fluxo é um problema sério. Droga, prostituição em alguns casos, né? Tem relatos de jovens transando em muro, postado na casa do cara. Então, assim, tem problemas sérios que acontecem, e tem aqueles que ficam lá só curtindo, só estralando moto, outros jogando bomba, e tem aqueles que vão lá e ficam lá tomando cerveja ou bebendo alguma coisa e fica ali no meio curtindo. Então, você tem todo tipo de público no fluxo. Não é que todo mundo que vai para o fluxo é que gente que não presta. Não é essa a questão, claramente não é. Mas o que acontece? Tem gente que justifica uma ação, um erro, por outro. Por exemplo, não tem atividade para a juventude na cidade de Hortolândia. Nós carecemos de atividade para a juventude em Hortolândia. Isso é verdade. A Secretaria de Cultura tem feito algumas atividades, mas ainda são poucas essas atividades. A grande questão é que também possa se desenvolver, através da iniciativa privada, ações que possam dar oportunidade para a nossa juventude ter uma condição melhor de lazer, efetivamente, de entretenimento. Mas o fato de uma coisa estar limitada não pressupõe que outra que seja degenerativa precise acontecer. Aí o que acontece? Vai para o fluxo, a polícia chega, é garrafada, é pedra, começam a atacar um monte de coisa. Aí a polícia revida. Bomba de gás, bomba de efeito moral, aí vira uma praça de guerra. E aí começam a atacar a polícia porque foi lá colocar ordem naquele caos. Não dá para fazer uma diversão sem droga? Não dá para fazer uma diversão sem ninguém estar bebendo? Tem jovens que são levados quase em estado de coma para o Serviço Público de Saúde em função da bebedeira que ele faz. Quer dizer, não dá para buscar também uma atividade, não podemos se juntar aqui para fazer vamos fazer uma festa, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa saudável para a gente poder se divertir sem causar um problema para aquela comunidade que está no entorno. Do morador ligar para a gente 2, 3 horas da manhã dizendo: vereador, eu não consigo tirar o meu carro para levar minha mulher no médico agora que eu tô. Ô vereador, pelo amor de Deus, o meu pai, ele tá aqui acamado, não consegue dormir, porque a batida não para aí fora. Quer dizer, será que não dá para ter uma diversão sem causar um prejuízo? Ah, mas porque a prefeitura não deu a diversão, então tem que fazer a bagunça? Não, eu não consigo entender essa lógica de raciocínio. E aí quero pedir para ele, que fez o questionamento, e para todos aqueles que queiram, se você tem ideias de como a gente consegue criar atividades, ações que possam beneficiar a juventude que necessita ter entretenimento, poxa vida, nos procura na Câmara, procura as secretarias da Prefeitura, vamos juntos buscar alternativas. O fluxo, ao meu ver, não é uma alternativa, porque o mal que ele causa é um mal maior do que o bem que, porventura, ele pudesse vir causar. É verdade. É muito dito mesmo, né? Principalmente nos bairros que acaba sendo periferia, né? E, querendo ou não, você não consegue tirar o direito de ir e vir das pessoas. Não, claro. Se não tem um atendimento, muitas das vezes não consegue atender no momento. O poder público não consegue atender essa área, como outras também que teve que ser privada pelo momento que nós estamos vivendo. Não tem como ter muito lazer, não tem como ter muitas aglomerações, não tem como ter muita coisa. Por quê? Nós estamos vivendo uma época de restrição, é até uma improbidade, um descuido, na verdade, se houver aglomeração. Eu só queria deixar uma pergunta a respeito de algo que foi colocado nas mídias recentemente. A gente vê que tem crescido muito em Hortolândia os atos de feminicídio. Aqui no Amanda mesmo teve alguns casos de mulher que foi espancada com barra de ferro em alguns outros bairros, etc. E sabendo que tem muito mais, né? Alguns ficam por debaixo do pano. E houve-se aí, de certa forma, uma notificação que virá uma delegacia de mulher, o que estava precisando há muito tempo para a cidade de Hortolândia. E muitas pessoas perguntaram: aonde será essa delegacia? Quando que essa delegacia será instalada? Porque a queixa de muitas pessoas que muitas vezes chega, pessoas que conhecem a gente, que chega até a gente, principalmente a gente que está na mídia, é que muitas vezes não são atendidas devidamente, né, por não ser algo específico na nossa própria delegacia. E muitas pessoas louvaram por saber que virá uma delegacia de mulher para a nossa cidade, e não é que vai sanar todos os problemas de feminicídio, de agressão, etc. e tal, mas terá um lugar onde vai atender, eu acredito que sim, né? Que
que terá pessoas preparadas que vão saber atender devidamente essas pessoas. Então, houve muitas perguntas: onde será essa delegacia? Qual bairro será? Quando será? E vai realmente atender a demanda da população? Léo, eu já respondo isso para você, mas eu só queria fazer uma conclusão daquela questão do fluxo, dizendo o seguinte: ó, ali no Boa Esperança, entre rua 6, 7 e 8, nós quisemos ali fazer uma praça na parte de baixo ali. Os moradores se juntaram e falaram: não queremos praça aqui não, porque isso vai virar vão vir para cá, vão fazer bagunça, vai tirar a nossa paz. Então a gente queria levar uma condição estrutural melhor para aquela região, para fazer uma área de lazer ali, de espaço, e a comunidade começou a se mobilizar para não querer, com medo desse fluxo, dessa baderna, não é? Então, qual é o ponto que é importante entender? Eu estou discutindo agora com a Prefeitura e a Sabesp, uma área ali no Boa Esperança, quando você terminou o muro da Sabesp, você continua sentido Primavera, do lado esquerdo tem uma área grande ali, é a Sabesp. Eu estou discutindo com a Prefeitura e a Sabesp a possibilidade de ali fazer um espaço de atividade esportiva, não é, para criança, parque e tal, playground, para que a gente possa gerar para aquela região um espaço alternativo de lazer, de atividade física, que realmente essa região ali do entorno do Boa Esperança não tem. Mas é uma ação que precisa ter um engajamento e um envolvimento da população para que a gente não tenha problema. A quadra municipal da escola, a quadra da escola do Boa Esperança. Poxa, foi feita a quadra, foi alambrado, tudo certinho, bonitinho, arrebentaram a rede, arrebentaram a grade, arrebentaram não sei o quê. Aí agora, para evitar, foi lá, consertou. Pedimos para a prefeitura colocar uma rede em cima, porque as bolas caíam nos terrenos, nas casas das pessoas, gerava conflito. Há que se ter um envolvimento da comunidade para que a gente consiga dar e gerar uma condição melhor para a nossa juventude, que realmente é carente na atividade de entretenimento. Um outro fator, agora, em relação a essa questão que você colocou, Léo, de maneira efetiva, desculpa, foi sobre a Delegacia da Mulher. O que acontece? Desde o meu primeiro mandato, eu luto para essa questão da Delegacia da Mulher. É uma luta minha, particular, antiga, mas também de outros vereadores que também já lutaram. Tivemos vereadores mulheres que brigaram por isso também. Tem um monte de gente que sempre lutou por isso. Porque nós entendemos que a violência é uma aberração contra quem quer que seja. Contra a mulher também, não é? Porque é considerada mais frágil, ou pelo menos fisicamente, não é mais frágil, porque dois homens, quando entram em desinteligência e violência, é uma aberração, é claro que é, mas contra um homem, contra uma mulher, fisicamente falando, não é? É um ato grotesco de violência, você que tem muito mais força, agredir uma pessoa que não tem a mesma força que você. A agressão, ela não se justifica em nenhuma ação, né? Quanto mais contra a mulher, contra a criança, o idoso e por aí afora. Então, o Estado estava vistoriando alguns espaços ainda, não chegou ao meu conhecimento o local, o bairro que vai ser, mas estavam procurando aqui na região central para facilitar a chegada das pessoas. Mas nós temos um trabalho que já é feito por uma funcionária aqui, eu nem vou publicar o nome dela por uma questão até de preservação, né, dela, que é o Centro de Referência da Mulher em Hortolândia, que nós temos, que já faz um trabalho especial nessa questão, onde mulheres são resgatadas da violência, onde mulheres são protegidas, onde mulheres são mandadas para outras cidades onde as suas famílias estão, onde mulheres são colocadas em hotéis para preservar a sua saúde física, para proteger os seus filhos. Já é feito um trabalho muito forte nesse sentido, Léo. É que esse trabalho ele não pode ter a divulgação como qualquer um outro. Por quê? Porque, de repente, a casa onde essas mulheres estão abrigadas, nós não podemos divulgar. Você entendeu? Porque senão o agressor pode ir lá. Então, o trabalho que é feito com a mulher, que é vítima de violência, e muito bem feito pela equipe que coordena, que faz esse trabalho, é um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo no município, e a Delegacia da Mulher, o que nós esperamos, é que ainda mais profundo ele consiga ser. Por mais que tem muita gente, muita mulher que sofre violência e não procura o serviço de assistência ou de socorro mesmo, ou de proteção. E é por isso que termina em morte.
não é? Porque a mulher é agredida, aí depois de um tempo ela acredita de novo no seu agressor, aí ele agride outra vez e chega às vezes, infelizmente, né, ceifar essa vida. Agora, a delegacia da mulher, nós esperamos que uma delegacia feita para mulheres, com mulheres, facilite essa ação da mulher que é vítima de agressão, de procurar uma ajuda, porque na verdade é isso que ela vai fazer, procurar ajuda para ela sair dessa condição, porque ninguém merece ser tratado dessa forma. Além de punir o agressor, né? Essa é a consequência. Não pode ficar impune. Às vezes tem ali o lugar onde abriga as mulheres, mas muitas das vezes o agressor ele fica solto ali, né, o que acontece muitas das vezes, e por tentativas acaba levando... Conseguindo o seu intento. É verdade, infelizmente. Maravilha. Mandar um abraço aqui para o Rodrigo Matos. Está desejando a nós uma boa noite. Boa noite para você, Rodrigo. O Wilson Simonal, boa noite a todos. Aqui tem 2 perguntas. E antes de eu fazer a pergunta, eu vou ver quem está aqui para mim já dar boa noite para todo mundo. Boa noite, Jefferson Nascimento. Boa noite, Maurinho Martins Barbosa, do LM, um grande parceiro do Evódia. E diz boa noite, muito bom o debate. Abraço ao Paulo Oséias e o amigo aí, que é o nosso amigo pastor Léo Prates. Um abraço ao pastor Davi Farias, que é um grande parceiro também nosso do Evódia. E um abraço aí ao Cirilo. Um abraço a Eliane e Raquel Guimarães, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um abraço a Eduardo José. Um abraço a Silvia Souza, que Deus abençoe sua vida. O Edilson Amaral, o Cirilo, ele faz uma pergunta. Aqui tem 2 perguntas, né? Eu estou seguindo aqui a ordem. O Cirilo Basílio, ele faz um comentário. A pista de skate do Amanda foi mal feita. É um perigo para quem tenta a prática de esporte. Tem algum projeto para ela? Pista de skate do Santa Rita vai ter reforma? Vai ser demolida? Tem algum projeto? E o MKT, que é o nosso técnico, ele faz uma pergunta. Se em 2024 você vem como prefeito de Hortolândia? Essa pergunta sempre bate, né? Com relação à pista de skate, um abraço para o Maurinho, né? Maurinho, pessoa excepcional, gente muito boa. Em relação à pista de skate, eu estou conversando com a Associação dos Skatistas e na conversa com eles, na ação que nós estamos fazendo com eles já sentaram, inclusive na Secretaria de Planejamento, para discutir detalhes sobre a pista com o projetista. Estamos aguardando agora, e é até bom essa cobrança que eu vou cobrar do projetista da Prefeitura, o projeto, como é que está, porque ficou agora dele fazer o esboço do projeto e levar para o pessoal da Associação dos Skatistas, onde nós vamos ter uma pista de skate incomparavelmente muito melhor, incomparável com a que tem hoje no Santa Rita, que é quem tem segurado ali Jardim do Bosque, Santa Rita, os meninos que praticam e as meninas que praticam skate. A do Amanda realmente não tem condição nenhuma, mas essa nova pista vai ser feita ali perto do Remanso das Águas, pelo menos a previsão do local é ali no Remanso das Águas, onde tem uma área muito boa ali para fazer essa pista. Então, eu acredito que ainda esse ano, a minha percepção, baseado nas conversas, nós podemos ter a pista de skate, uma pista de skate decente na cidade de Hortolândia para toda a comunidade que pratica o skate. Sem contar que o jogador do Palmeiras, como é que chama ele? Que mora aqui, é de Hortolândia, eu sei qual que é. Tem... O sobrenome dele não é Escobar, não, né? Não, o jogador do Palmeiras aqui, rapaz, que toda vez que eles ganham algum título... Scarpa. Sem contar que o Scarpa já sentou com o prefeito, com os secretários também, secretário de Planejamento, e ele está desenvolvendo uma pista, uma versão para competições nacional aqui na cidade, e está correndo atrás dessa pista. Isso é uma ação que ele está fazendo buscando patrocínio, inclusive, de empreendimentos privados, para fazer também essa pista. Então nós vamos ter uma que o município vai fazer, e nós temos essa do Scarpa, que ele está correndo atrás aí. O Viana está dizendo assim que esse MK3
MKT, sou eu. O que fez a pergunta do... O Viana? Isso, o Viana. O Carlos Viana. O carequinha. Carlos Viana. Um abraço, Carlão. O carequinha é mais conhecido de Hortolândia. Esse com certeza é. Tá. Eu tava confundindo ele com um técnico nosso que é MKF. MKF. Então, o MKT é o Viana. O Viana, maravilha. Davi Farias, ele faz uma pergunta, né? Não tem um local de caminhada e de aparelhos para exercício aqui no Nova. Há 30 anos moro aqui e nenhum vereador faz um projeto de um local aqui assim. O que pode ser feito? Vocês já pensaram nisso? O Nova Hortolândia não tem? Então, veja só, é exatamente isso, né? Nós não fazemos, o vereador não faz projetos, né, nesse sentido. O que nós fazemos é indicação ou um requerimento questionando ou um pedido ao executivo para que o executivo faça o projeto. A ideia, o problema que nós estamos discutindo, por exemplo, para o Nova Hortolândia, nós estamos discutindo uma nova unidade básica de saúde. Porque a UPA que nós temos aqui não será ali mais a unidade básica de saúde, que hoje está próximo da linha do trem. Vai ser construída uma nova unidade básica de saúde para a região do Nova Hortolândia até o final dessa gestão. Esse é o compromisso do prefeito que foi feito. Agora, uma pista de caminhada. Realmente, nós temos ali a Praça do Unimais, que é aquele espaço que a gente tem ali efetivamente para a comunidade poder caminhar, que é um espaço pequeno, não é? Mas é uma discussão boa de ser travada e se você tiver interesse realmente em discutir isso, eu estou à disposição para a gente tentar achar um espaço, provavelmente ali Auxiliadora, subindo toda aquela área do córrego ali que vai ser feita a revitalização, vai ter um espaço para esse de caminhada, de ciclismo e tal, mas era interessante discutir alguma coisa efetiva ali para a região do Nova Hortolândia que realmente não tem esse espaço. Então, eu estou à disposição para a gente falar sobre isso e tentar buscar alguma saída, alguma solução que possa atender essa sua demanda aí, querido. Então, fico à disposição, meu mandato está inteiramente à disposição para a gente discutir isso juntos. Maravilha. O Jefferson Nascimento, um grande abraço, Jefferson, Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa noite também. Ele fala, boa noite, Paulo. Na sua campanha, chegamos a conversar sobre o livro de reclamações da população nos hospitais, para que a população saiba um pouco mais de seus direitos. Colar panfletos e hospitais, entendeu? Jefferson, boa noite. Eu lembro que eu discuti isso com você, eu não lembrava, mas eu discuti isso com algumas pessoas. Mas se for o Jefferson que eu estou aqui pensando, eu lembro que a gente falou sobre isso. O que acontece é o seguinte, eu vou... Até bom se tiver alguém da minha equipe aí assistindo o programa, que possa anotar isso, para a gente poder conversar durante o retorno agora do recesso, para eu ver em que pé está esse projeto de lei, porque eu vou fazer uma lei colocando em cada espaço, na saúde e nos espaços outros de atendimento da prefeitura. Não é um tipo de uma ata onde as pessoas possam ali registrar o seu contentamento ou o seu descontentamento, para ficar registrado, porque é uma coisa muito complicada, não é? Alguém um dia foi para o atendimento, chega lá, ele está, sei lá, com algum problema e ele termina sendo áspero no tratamento. Muitas das vezes, você está lá, e eu falo isso porque, como vereador, eu atendo muita gente, às vezes você está ali para atender, a pessoa já chega com 3 pedras na mão, não é? Atacando você. Claro que o meu papel é de não reagir por esse tipo de ação, porque a pessoa, não sei quais são os motivos que me trouxe ela com aquele ato de ignorância ou de desespero, às vezes. Não é ignorância, às vezes é um desespero. Às vezes a pessoa está tão sofrida ou sofrendo com um problema que ela chega desesperada e nesse desespero ela termina às vezes sendo grossa, né, sendo agressiva. E o papel de quem recebe é de conversar e de ser atencioso com esse cidadão. Então, a minha tese é, às vezes a pessoa chega para você e fala assim, eu fui lá na prefeitura, veio a questão do IPTU e fui mal atendida, a pessoa me mal atendeu. Como é que chama a pessoa? Não sei o nome. Como é que você toma uma medida baseado nisso? Né? Fica difícil.
Então, qual é a tese? Que tenha-se nesses lugares, e aí na saúde, que é um ponto onde tem uma circulação muito grande de pessoas também, onde tem um livro lá colocado para que a pessoa chegando lá, ela possa assinar. Olha, eu vim aqui, o Léo não me atendeu como eu gostaria, foi grosso, falou não sei o que, tal. Coloca lá o documento dela, assina, ou faz a denúncia, se quiser assinar bem, se não, deixa lá registrado. O responsável daquele setor vai passar lá, vai ver, olha, tem uma denúncia contra o Léo aqui, o Léo, chama o Léo, o que aconteceu? O que foi? Quem foi? Sabe, se a pessoa se identificou para dar resposta para ela do que do acontecido. Ou seja, é uma maneira da gente poder fazer com que o cidadão possa manifestar, não é, alguma situação que ela tenha sido, se ela foi por algum motivo mal atendida, que ela registre isso e que a estrutura do poder público tenha conhecimento disso. Por quê? Às vezes a pessoa vai lá com um funcionário e a pessoa termina batendo boca lá com algum funcionário. Ok? Tá, ele vai embora, eu não estou vendo isso. Aí o cara chega lá e fala assim, mas cadê os vereadores da cidade? Não está vendo isso? Lógico que eu não estou vendo, não estou lá. Como é que eu fico sabendo disso? Não estou vendo. O prefeito, então, também não está. O secretário também não está vendo. A ideia de registrar é para isso, porque aí, se eu vereador, estou fiscalizando lá aquela unidade, passo lá e falo, deixa eu ver o livro de reclamações aí. Aí eu vou lá, tem um parabéns aqui, tem outro ali, mas tem uma crítica aqui de tal funcionário que atendeu mal essa pessoa. Eu vou atrás para saber o que aconteceu. É claro que o apuramento, às vezes, nem sempre tem falta dentro da demanda, porque a gente sabe que lidar com pessoas sempre é difícil, sempre vai ser difícil. Então, às vezes, tem aquela pessoa que realmente foi mal atendida e aquela pessoa que não estava num dia bom e foi lá caçar briga com o servidor público, mesmo sabendo que é um crime desrespeito ao servidor. Trabalhei na vacina, eu sei bem o que é isso. Bom, então esse é o processo. Mas a ideia do livro que nós estamos falando é essa, uma base, né? Para você ter um espaço onde a pessoa possa ali manifestar a sua chateação ou a busca de providências para que o responsável daquele espaço tome atitudes efetivas. Se tiver a oportunidade também entrar em contato com o cidadão para ver, né, o que gerou aquilo ali. Sim, né? Claro. Esse é a ideia desse livro. Maravilha. Você acredita que nosso tempo está se esgotando? Está correndo, rapaz. Hoje nós teríamos tempo aqui para ficar 3 horas batendo um papo. Como é que aqui. Voa assim na hora, né? A Silvia Souza, um grande abraço, ela faz um comentário, vereador Paulão, quero agradecer você e a equipe por tudo que fazem por mim e minha família. Então ela está aí. Abraço, Silvia. Não sei qual é a Silvia, mas de qualquer maneira, um abraço. Tá certo. Tem algum comentário, pastor, para fazer? Na verdade, é só uma conclusão, na verdade, né? Nossa história já foi embora, mas eu queria, diante de todo esse período político que se passou, diante de tudo que nós vivenciamos aí na política, quem estava mais de perto conseguiu enxergar, teve impasse em relação dos evangélicos políticos, muitas vezes as pessoas confundem, acham que o evangélico não tem que ter coerência dentro da política, nem ser informado, ou talvez nem né, deixar outras pessoas carregar o fardo dela. Como que fica essa situação na nossa cidade, com um grande potencial de pessoas evangélicas, de pessoas que estão em cargos e são evangélicos, que fazem um bom trabalho ou não fazem, mas que estão ali, de certa forma, engajados, não para proteger o povo evangélico, mas para trabalhar para o povo e ter uma ênfase de mais conhecimento e experiência no meio evangélico. Diante disso tudo, qual que é o resumo que você faz dentro da nossa cidade, se realmente os nossos eleitores eles estão engajados, os eleitores evangélicos, né, católicos e de outras religiões, estão engajados na política ou ainda tem essa restrição, né? Não, o pastor Léo, infelizmente, eu digo realmente infelizmente, a grande maioria da comunidade, seja cristã, vou dizer, né, do ponto de vista geral, evangélico ou católico, ela não tem um engajamento na questão política e nem um entendimento da importância disso. Nós ficamos muito tempo com a política dos currais eleitorais, dos coronéis, onde vinha um cara e dizia, todo mundo vai votar no fulano, não é? E a igreja, agora me referindo ao nosso povo, o povo evangélico, a igreja, ela entendeu o ide de Cristo por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Marcos capítulo 16, versículo 15, se eu não estiver enganado, da seguinte maneira, eu preciso só pregar a palavra. Ah, mas e se eu tenho um problema ali? Não, eu vou lá pregar a palavra.
Depois de um certo tempo, começou-se algumas cabeças a refletir, dizendo o seguinte: bom, peraí, nós vamos lá pregar a palavra, mas nós podemos também levar o alimento. E aí a igreja começou a fazer um trabalho social esplendoroso, e hoje nós temos inúmeras religiões, inúmeras igrejas, que fazem um trabalho fantástico a nível social, que sem esse trabalho social, o poder público teria muito mais problema do que tem hoje. Aí passou-se mais um tempo, alguns começaram a levantar um pouquinho. Por que a gente não pode, então, também estar envolvido na questão política? O ID de Cristo é por todo mundo. E quando eu vou por todo mundo, eu vou em todas as áreas do mundo. No meu entendimento, na minha interpretação da palavra. Então, o cristão, ao meu ver, deveria ser aquele que mais deveria se preocupar em poder ocupar os espaços políticos. Por quê? Onde tem lá um servo verdadeiro de Deus, o que vai ter ali? Ali vai ter bênção, ali vai ter organização, ali vai ter cuidado, vai ter zelo, ali não vai ter corrupção, ali vai ser uma ação onde aquele que está lá vai governar para todo mundo sem distinção. Quando a igreja, na concepção geral, ela não quer se envolver com a política, ela deixa de ocupar um espaço político extremamente importante, que inclusive poderia ser de evangelismo, para poder pregar a palavra e dizer assim: olha como é que agem os cristãos de verdade. Então, o conselho que o senhor teria hoje, se eu pastor Léo, pastor Rodi Marques, pastor Zé, dissesse: vamos ser candidato a vereador, uma suposição. Na sua visão política, dentro do quadro evangélico, seria de incentivo, seria de ânimo em ver pessoas que realmente têm interesse, que vai... Extremamente importante. Veja, na cidade de Hortolândia, vamos chutar aqui por baixo, nós somos, os cristãos, são 50%, para a gente chutar bem baixo na cidade de Hortolândia, nós temos que ter no mínimo 50% lá na Câmara Municipal, não é? Sim. Que acredita em Deus, todos lá creem em Deus. Agora, quantos são evangélicos lá? Não, nem todos são. A grande maioria não é evangélica. Não é? Tem alguns católicos lá que são praticantes? Também tem. Agora, o povo evangélico, o que, ao meu ver, devia fazer? Bom, o pastor Léo quer ser candidato a vereador, foi convidado. O Rodi Marques foi convidado para ser candidato a vereador. Aí tem o Paulo, tem o João, tem o Pedro, não sei quem, que foi convidado para ser candidato a vereador. Vamos conversar, gente? Quem tem condição de nós, quem é o melhor nome para ser vereador? É o Rodi Marques. Então vamos todo mundo apoiar o Rodi Marques? Porque essa é uma outra estratégia que o cristão não se atém. Na época de eleição, vários partidos chamam vários cristãos, vários evangélicos, melhor, para serem candidatos a vereadores, para o quê? Para tirar voto das igrejas para aquele partido, que não vai eleger aquele nome a vereador, mas vai ajudar a eleger o que o partido lá tem interesse de fazer. Uma divisão, e aí divide. E aí tem gente que não pensa, não olha, não enxerga dessa maneira, porque não conhece o processo político, e vai candidato, leva lá 100, 200 votos, 300 votos para aquele partido, para eleger alguém que não é ele, e em contrapartida deixamos de eleger um evangélico. O dia que os evangélicos entenderem que a política ela nasce de Deus. É evidente, está na palavra. E a política é a coisa mais linda que existe. E a política é a ferramenta mais correta que tem para se trabalhar com uma nação. O problema nunca foi a política. O problema sempre foi os políticos, né? O problema é a pessoa. Então, se um cristão que vive uma vida de santidade, a política é o lugar dele. A pessoa tem que entender isso, né? Que a política é o lugar dele. A Regiane faz uma pergunta, eu quero mandar um abraço para Maria Vitor, Deus abençoe sua vida. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Ela fala assim: muito obrigado, presidente, suas respostas foram muito esclarecedoras. Para terminar, o que os moradores da estrada do Furlan podemos esperar dessa atual gestão, no legislativo e no executivo? O senhor conhece bem esse lugar, o problema? Conheço. A estrada do Furlan é um bairro antigo, é um bairro de uma rua, não é? Mas antigo da cidade de Hortolândia, está inserido ali entre o Novo Ângulo e o Nova Europa. E nós, Regiane, nós já começamos efetivamente o ano passado a atuar não só lá, mas em particular também ali na Vila Furlan. Por exemplo, toda a regularização da iluminação hoje está sendo lá posta na estrada do Furlan. Antigamente o pessoal tinha gatos, tinha alguns que tinham ligação normais, mas tinha muitos que tinham gato ali
havia um pico de queda, queimava aparelhos, no horário de banho era um desespero dessa comunidade. Agora, com a ida da CPFL na busca da regularização fundiária, nós passamos a ter uma regularização de cada um, agora tem uma energia totalmente sustentável naquela comunidade. E mais, não vai ser só a energia que chega, né? Vai chegar a regularização fundiária daquela comunidade para fazer com que aquela região seja um bairro regular da cidade de Hortolândia. Então, esse trabalho está sendo feito pelo secretário de Habitação, que está fazendo um excelente trabalho na nossa cidade, o Rogério, e há que se reconhecer isso. E aquela comunidade do Furlan, assim como a comunidade do Monte Sinai, né, que é um bairro já muito maior do que a Estrada do Furlan, essa comunidade está recebendo essa regularização, assim como Santa Fé, que estava ali esquecido, sofrido, aquela história toda. Ou seja, a Câmara Municipal, através de toda a ação que precisar, está à disposição. A reunião com a comunidade do Furlan nós fizemos na Câmara. Por quê? A Câmara provocou essa ação, né? Os vereadores provocaram essa ação junto ao governo. E o governo, numa parceria com o Poder Legislativo, com os vereadores, nós estamos buscando toda a ação, toda a lei, toda a necessidade que tiver para regularizar. Com certeza a Câmara Municipal vai fazer junto com o Poder Executivo para que a comunidade tenha ali o seu lugar, o seu terreno regular, a sua casa protegida para si e para a sua família no futuro. Maravilha. Então agora vamos partir para as considerações finais, né? Começar com o pastor Léo Prates. Eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui de novo, né? Na verdade, entre amigos, né? Entre amigos, podendo aqui bater um papo. A gente tem umas perguntas que às vezes é polêmica, às vezes é umas perguntinhas que é mais, né? Mas a gente veio aqui para esclarecer para a população, para conversar, porque nós estamos aí, né, dentro da população, no meio do povo, o Evódia com o trabalho missionário, o pastor Paulão na Câmara, também no segmento da Prefeitura, nos bairros, dentro da população, eu também com o meu trabalho social e muitas das vezes de conjuntura ali na internet, mas estamos aí, né? Estamos sempre dando a cara, as pessoas sempre estão nos vendo, e eu só tenho a agradecer. São poucos anos aqui dentro dessa cidade, são 10 anos aqui, mas graças a Deus, 10 anos que eu saí de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha, vim para cá e fui bem acolhido. Hoje, graças a Deus, tenho um bom aconchego aqui, um bom reconhecimento dessa cidade. E eu só tenho a agradecer a Deus, a minha família, a todos os meus amigos, né? E deixar uma paz para você, uma boa noite, que Deus abençoe sua vida. Esteja sempre acompanhando aqui o canal, se inscreva, para que você sempre esteja inteirado. É isso aí, galera. Se inscreva, hein? Né? Tem que se inscrever para ajudar nós, né? Tem que curtir e compartilhar. Isso, porque daí ajuda a gente a fazer missões também, né? Fazer missão e ajuda a trazer o conhecimento da população de muitas coisas que as pessoas não fazem. Às vezes a pessoa reclama que não sabe o que está acontecendo dentro da Câmara, reclama que sabe o que não está acontecendo dentro da Prefeitura, mas não procura os meios de comunicação para ter o conhecimento. É verdade. É verdade, geralmente são esses que mais criticam e falam mal, né? Que mais faz vídeo, mas onde está hoje, querendo ou não, uma pergunta que seria interessante, onde está hoje a oposição dentro de Hortolândia? Né? Tá certo. E Paulão, presidente da Câmara. Pastor Rodimarques, quero agradecer primeiro ao pastor Léo de estar conosco aqui nessa mesa, podendo bater um papo. Eu acho que é fundamental. Em todo lugar que me abrem a porta eu vou e converso e respondo. O que eu sei eu falo, o que eu não sei eu não falo, eu vou verificar, o que eu concordo eu digo, o que eu não concordo eu me posiciono, porque eu penso que eu sou um homem público e as pessoas têm o direito de me perguntar e eu tenho o direito de responder, né? Não necessariamente aquilo que querem ouvir, mas a verdade que eu estou nela inserido. Então, para mim, uma oportunidade muito grande, né? A vocês da Evódia, meu agradecimento pelo trabalho que vocês fazem fora do ar, o trabalho missionário que vocês fazem, por esse trabalho que eu penso que ele é de fundamental importância, porque participando, ouvindo, questionando, que a gente vai aprendendo, vai formando a nossa consciência e vai tendo condições de contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, quero com isso agradecer a cada uma das pessoas que conosco ficaram nessa hora e pouco que aqui estamos, mas que passou de maneira voando. Agradecer a todos os eleitores e a minha equipe, né, que me ajudam a continuar trabalhando. O pastor Léo está há 10 anos, eu completei no dia 1º de janeiro agora desse ano, 40 anos de Hortolândia. Cheguei aqui novinho, quase bebê, né? Então, assim, não é muita idade, mas são 40 anos da cidade de Hortolândia. E isso para mim tem sido uma satisfação imensa poder contribuir com a nossa cidade
desde o momento que cheguei, porque não cheguei aqui como vereador, cheguei aqui como cidadão, comecei a atuar aqui como cidadão e me tornei vereador depois de muito tempo. Então, agradecer a todos, pedir que Deus possa derramar as bênçãos dele sobre cada vida, cada família da nossa cidade, que toda a violência ela bata em retirada da nossa cidade no poder do nome de Jesus, que todo mal caia por terra no nome santo de Jesus e que os anjos do nosso Deus possam proteger a cada família de cada cidadão hortolandense, que você consiga desenvolver ações, que a sua família tenha toda a condição de poder viver nessa cidade e dela desfrutar. Nós estamos construindo uma cidade, não é para expulsar as pessoas daqui, nós estamos construindo uma cidade para que as famílias que aqui estão, elas se desenvolvam, elas cresçam e possam continuar vivendo e desfrutando da cidade que nós estamos todos construindo no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus, chegamos na reta final. E se vocês precisarem de um pregador na igreja de vocês, pode chamar o Paulão, né? Que o Paulão prega. Eu já vi um anúncio aí que o senhor ia pregar numa igreja aí, não sei aonde. E quanto você cobra para poder ir pregar na igreja? Rapaz, olha, o cachê tem que ser alto, entendeu? Porque se não for, eu não vou. Brincadeira, imagina, a gente vai cobrar para pregar a palavra de Deus? De maneira alguma. Deus tem me agraciado e tem sido uma bênção, tenho levado a palavra de Deus em muitos lugares e estou à disposição, claro, para poder ser chamado como vereador, para poder acompanhar e ver as questões do bairro, como aqui eu coloquei algumas, mas também para pregar a palavra de Deus e é evidente que não cobramos nada, porque a palavra é dele e eu sou só o mensageiro. Isso mesmo, glória a Deus. Eu quero agradecer aqui a presença do presidente da Câmara de Hortolândia, o vereador Paulão, que Deus me abençoe grandemente a sua vida, a sua carreira e sucesso para você. E quero também agradecer a presença do pastor Léo Prates também, lembrando que é a segunda vez que os dois, né, vêm aqui e de prontidão eles aceitaram o convite. Eu percebi que se a gente convidar o vereador Paulão para vir falar para 6 pessoas, ele vem falar para 6 pessoas, ele não olha a quantidade de pessoas, né? Ele vem mesmo. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Amém. E muito obrigado pela presença. E lembrando, pessoal, se inscreva no nosso canal. Amanhã, sexta-feira, o Zé da Rádio Pop vai estar aqui com a gente. Rapaz, você é amigo do Zé? Sou amigo do Zé. Eu sou um admirador do Zé, eu acho ele um cara ousado, um cara que parte para cima mesmo. E para mim vai ser uma honra receber ele aqui, onde nós vamos estar falando sobre a vida dele, né? E sobre a Rádio Pop, que acho que a cidade de Hortolândia inteira conhece hoje a Rádio Pop. Então não perca amanhã às 20 horas, ao vivaço aqui, o José da Rádio Pop. E vocês já sabem, nós voltaremos. Tchau. Deus abençoe.